Olá, sou o PT Prepper e depois do vídeo que eu fiz sobre a mochila que eu uso quando vou fazer trekking ou caminhada, houve muitos pedidos para eu elaborar mais concretamente sobre o material que eu transporto na minha bolsa de primeiros socorros. Pediram-me para ser um pouco mais específico. Sendo assim, neste vídeo eu irei abrir a bolsa, expor todo o material que eu tenho aqui e falar um pouco do conteúdo desta pequena bolsa, mas que é mais do que suficiente. Olá, então como eu tinha dito e após bastantes pedidos para eu especificar exatamente o que é que a minha bolsa de primeiros socorros contém, resolvi fazer este vídeo. Já havia um vídeo antes sobre vários kits de primeiros socorros que eu transporto, onde eu abordava mais ou menos este, mas assim faço um vídeo novo com detalhe sobre o que está aqui e o que eu levo na minha mochila de caminhada, ok? Dito isto, primeira coisa, além dos lenços triangulares, é mesmo o meu shemag, que anda sempre comigo ou na mochila. Literalmente um lenço triangular tamanho gigante, muito útil para diversas coisas, para slings, para, como é que se diz, para imobilizações, etc. E complementa as ligaduras triangulares que transporto. Uma SAM Splint, ok? Que são aquelas talas maleáveis de alumínio. Esta é a original, que é da SAM, há várias marcas brancas. Pode ser cortada para os tamanhos que nós queremos, neste caso é uma de 90 cm, que tem um tamanho para mim perfeito, mas podemos cortar nos pedaços do tamanho que nós queremos e são dos itens mais úteis. Eu sei que podemos, estou sempre a referir isto, eu sei que podemos sempre improvisar talas, podemos fazer várias coisas. Eu continuo a dizer que se tivermos que improvisar é porque já fizemos a geneira antes de começar a nossa aventura, ok? Nós temos que planear para evitar improvisar. Se for necessário, ter os conhecimentos para improvisarmos. Portanto, eu planeio trazer uma tala destas de 90 cm, que isto não pesa nada, isto são gramas, ok? E não ocupa espaço basicamente nenhum. E, como eu disse, dá para recortar o tamanho que nós queremos e, para quem não conhece, isto é maleável até dobrarmos neste sentido, ok? Quando enrolamos, ela passa a ser como pedra, isto não mexe, ok? Portanto, é extremamente útil, prático e transporte sempre pelo menos uma tala maleável, neste caso da SAM Splint, ok? Isto costuma estar preso por fora aqui da mala, do saquito, tirei agora só para se ver um bocadinho melhor. É um rolo de uma coisa chamada Leukotape. Leukotape é uma marca, tem uma cola hipoalérgica, portanto isto não causa alergias, extremamente resistente e é muito boa não só para, por exemplo, quando temos uma fratura a nível das costelas, para dar aqui alguma sustentação, há uma forma de se colocar aqui tiras para dar algum conforto. Eu sei que em Portugal normalmente está a tendência para não fazer nada, mas isto, por exemplo, no curso da NOS, da Wilderness First Responder, foi uma das coisas que nós aprendemos e que se faz para dar conforto à pessoa que está em sofrimento. Para fazer mesmo adesivos, tipo tiras de adesivo funcional, eu não sei bem como é que se diz em português, mas para ajudar determinadas zonas em que a gente possa ter algum problema a nível de tendões ou o que for, para fortalecer. E uma das razões principais que eu tenho é para a parte das bolhas. Isto é excelente para proteger quando se criam aquelas zonas que já estão a ficar avermelhadas, os hotspots, que provavelmente irão desenvolver bolha. Isto é uma forma de evitar a fricção nessa área melhor do que duct tape, do que aquela fita de tecido, que a cola não é propriamente desenhada para a pele humana, apesar de funcionar, como sempre, mas esta é perfeita, ok? Leukotape. Muito, muito bom e tem um poder de aderência gigantesco. Isto dá para reparações, dá para várias outras coisas. E, claro, um garrote.
Agora, as estatísticas dizem que a probabilidade de necessitarmos num garrote quando estamos em outdoors são inacreditavelmente remotas, ok? Eu depois posso deixar na descrição do vídeo algumas das percentagens, mas de facto é das coisas mais raras, ok? O mais provável é entorses, fraturas, enfim, trauma por queda, coisas assim. Garrote de facto é mesmo raro, mas, como eu digo a toda a gente, eu prefiro ter do que não ter, ok? E neste caso é um Soft T-Wide Generation 4, ok? Geração 4. Tem algumas vantagens em relação às gerações anteriores, tem algumas vantagens em relação ao CAT, que toda a gente usa. Um dia, se quiserem, posso abordar isso, mas eu gosto particularmente deste e anda comigo. Mais uma vez, é leve, está no topo da mochilazinha e não ocupa espaço nenhum, ok? Abrindo aqui o estojo, como podem ver, eu não preciso mais do que isto, ok? E mesmo assim está gigantesco, que algumas pessoas acham, mas ao abrir, ok? Logo ao abrir, tenho logo uma EpiPen, ok? Eu não vou entrar aqui mais uma vez em discussões, eu tenho uma EpiPen, ok? E mais uma vez prefiro ter do que não ter. Eu estou qualificado para administrar este tipo de fármaco, digamos assim, não cá em Portugal, porque os cursos que eu tenho nesse aspecto não são válidos cá, mas lá está. Eu comecei também a desenvolver algumas alergias nos últimos tempos. Tem havido, no sítio onde eu estou, há colmeias, há vespas asiáticas que eu tive a oportunidade já de me cruzar, infelizmente, portanto, e não só, por várias outras razões. Eu prefiro ter, ok, do que não ter. Com os devidos cuidados, isto não aguenta determinadas temperaturas, porque deteriora-se muito rapidamente, mas é muito fácil de aplicar e eu tenho sempre comigo aqui no kit, ok? Claro está, um bom par de luvas nitril, ao meu tamanho, e uma máscara FFP2. Sempre andei com estas máscaras mesmo pré-Covid, etc. Têm muita utilidade e nunca sabemos o que bicho é que a vítima às vezes pode ter quando a encontramos. E depois aqui solto tenho também uma seringa de irrigação para limpar feridas, etc, etc, ok? O que eu vou fazer agora, para ser mais fácil, em vez de estar a tirar e a mostrar, eu vou aproximar a câmera para se poder ver mais detalhadamente todo o material que está aqui, que eu vou expor aqui em cima da mesa, para ser mais fácil falar em cada peça que eu tenho aqui. Ok, tudo aquilo que estava nesta bolsinha, ok, está neste momento exposto aqui. É mais fácil de ir mostrando e explicando item a item o que é que eu tenho desta forma, ok? Como alguns de vocês sabem, eu organizei o meu kit com base naquilo que... há algumas coisas que aprendi, obviamente, baseado naquilo que são os meus conhecimentos, a minha experiência em campo e não só. Como sabem, eu fiz ambulância de emergência cá em Portugal, em pré-hospitalar, e lá fora tenho vários cursos e tenho alguma experiência também, mas uma forma simplificada de organizar todo este kit foi uma dica que eu vi num curso do Joshua Enyart, o Green Beard, Green Beret, quando ele fala de Wilderness Medicine, em que ele organiza as coisas para aquilo que de facto é o mais provável de acontecer, e ele diz que são os 5 Bs, ok? Em inglês, bleeding, breaks and sprains, burns, blisters e bites and stings. Portanto, em português, sangramento, portanto hemorragias, fraturas e entorses, queimaduras, bolhas e picadas e mordidelas de insetos, de animais venenosos, etc. Okay? E tendo isso em mente, o kit é organizado desta forma, e eu vou agora falar então dos itens. A primeira coisa é
Obviamente não está aqui, porque está sempre na minha mala e onde quer que eu vá. Tenho sempre uma boa tesoura de trauma, e neste caso a tesoura de trauma que anda sempre comigo em todo lado, e ela está ali, é a Rapta, okay? Da Leatherman Rapta Trauma Shear. É cara, sim, mas tem uma durabilidade enorme e eu continuo a achar que é das mais eficientes por várias razões, porque também corta anéis, etc. Ok? Portanto, Leatherman Raptor eu continua a ser a minha tesoura de trauma de eleição. Tirando isso, tenho sempre duas tesourinhas também aqui, okay? Uma destas, normalíssima, ok? E, obviamente, uma das pequenininhas, porque dá sempre jeito, ok? A seringa para limpar feridas, ok? De irrigação. Vamos ver se isto não cai para aqui para dentro. Fica. Além das luvas que eu já tinha falado, que tenho sempre com a máscara, tenho sempre um pedaço de sabão. Água e sabão continuam a ser dos melhores desinfetantes, mesmo para feridas, ok? Obviamente que se for água que vocês encontram, têm que previamente ferver, garantir que ela está segura para a utilização, para poderem desinfetar as feridas, mas água e sabão é mais do que suficiente, ok? Mas também tenho uns padzinhos de álcool para desinfetar, porque nunca é demais. Como eu disse, para as coisas mais comuns, eu tenho sempre aquilo que eles chamam tipo o Bobo Kit, aqui incluído, que é nada mais nada menos do que um conjunto de adesivos, os adesivos normais, de várias formas e feitios, inclusive também para as feridinhas no calcanhar, etc. Mas isto é o mais provável de uma pessoa estar constantemente a necessitar, e tenho aqui uma quantidade generosa de várias formas e feitios para estar sempre disponível e à mão. Okay? Então vamos começar por bleeding, okay? Por hemorragias. Bom, o torniquete, o soft T que eu já tinha falado, okay? Mas não só. Tenho também aqui esta pomada, okay? Bloxang, que é extraordinária para hemorragias nasais. Isto tem inclusive um aplicador, e para quem tem tendência para ter hemorragias nasais, ou, por exemplo, quem toma blood thinners, liquefazores de sangue, enfim, como as pessoas que têm que tomar aspirina 100 mg e outros medicamentos anticoagulantes ou antiplaquetários, etc., têm mais tendência, e é difícil de controlar essas pequenas hemorragias, e às vezes epistaxis podem se tornar graves, ok? E mais do que as pessoas imaginam, e isto é uma boa forma de estancar. Arde para caraças, mas garanto-vos que é muito eficaz, vale a pena investigarem, ok? Bloxang. E neste caso tenho aqui também Spongostan, ou algo do género, porque típico meu. Isso para grandes hemorragias, ok? Depois, breaks and sprains, fraturas e entorses. Ok, então, como eu já disse, Leukotape, por exemplo, para as fraturas das costelas, etc. E não só, porque também dá para fixar talas e isso tudo. Por falar nisso, mais um rolo de adesivo que me caiu agora ao chão. A tala da Sam Splint que eu falei há pouco, e é extremamente útil. Okay? Depois, para além disto, uma destas ligaduras que são, eu não me lembro o nome técnico que eles usam disto, mas que são autoaderentes, elásticas. Isto tem um nome próprio que eu agora não me estou a lembrar, mas são aquelas ligaduras elásticas autoaderentes, ok? Muito leve, e para entorces ou para ligaduras de contenção é muito útil, ok? Uma destas. Depois tenho duas ligaduras elásticas de
estas são de 12x4, duas ligaduras, aliás não são elásticas estas, perdão, são duas ligaduras 12x4, normais, Gauss, e duas de 6x4, ok? Uma ligadura triangular de 90 por 127 cm, ok? E já que estamos neste seguimento, portanto isto era breaks and sprains, mas junto com isto eu tenho já algumas das coisas para as feridas que eu vou já falar, ok? Duas compressas de 10x10, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compressas de 9x5, ok? E 3, porque ainda há pouco tive que usar duas, eram 5, ok? Compressas de 5x5. Isto está aqui no lado que tem as ligaduras e dá-me jeito, é uma questão de facilidade, ok? Burns, ok? Por vezes, quando eu acho que há mais probabilidade e tenho espaço, eu posso andar com biafine, por exemplo, mas honestamente, pelo espaço que me ocupa, não costumo andar com a besnaga grande, que era a única que eu tinha disponível, pelo menos não para esta viagem. Lá está, eu adequo também um pouco o kit, consoante os sítios para onde vou e as coisas que eu vou fazer. Neste caso, como estamos numa altura em que eu não posso estar a fazer fogo, a probabilidade também de queimaduras é menos provável, digamos assim, a probabilidade menos provável, o meu português está fabuloso, mas percebem o que é que eu estou a dizer. De qualquer forma, sempre no kit tenho as compressas Grasolinde, ok? 3 de 5x5 e 3 de 10x10, ok? São compressas de parafina e são, esta marca em particular eu gosto bastante, ok? Não só para queimaduras, algumas abrasões para não colar, isto é muito bom também. Ok, portanto, Burns. Bites and stings, okay? Picadas e morduras. Bom, a primeira coisa, quando for grave, cá em Portugal não se aplica muito, não temos grandes coisas venenosas, mas as chaves do carro, quando são determinados envenenamentos ou determinadas coisas, principalmente morduras de serpentes ou coisas mais graves, as chaves do carro é o essencial e um telemóvel, ok? É o ideal em campo. Nada de sugar veneno, nada de aplicar torniquetes, não, ok? Não. Mas, lá está, como mesmo assim temos alguns bichos nefastos por cá, eu tenho, como eu disse, a minha canetinha de epinefrina, a minha EpiPen, tenho um conjunto de antihistamínicos, duas marcas diferentes, que são os que são mais eficazes na minha pessoa. Lá está desenhado para mim, ok? Portanto, neste caso aqui tenho Ebastina e Lergomix, e para quando há aquelas infestações de mosquitos nefastos e não só, eu tenho uma pomada que é Cistral, okay, que contém também antihistamínico e, portanto, para algumas picadas mais nefastas, além de aliviar o prurido, etc., ajuda bastante. Okay? Portanto, esta para mim é melhor do que qualquer outra, porque também contém antihistamínico. Depois, como é óbvio, pinças, ok? Tanto esta, que me dá um controle um bocadinho superior, não sei se consegue ver aqui, e uma mais pequena, mas que tem, em vez de ser com as pontas finas, já tem aqui umas pontas mais achatadas, portanto dá-me para tirar espigões, farpas, todas essas pequenas coisas, ok? Voltando um pouco, blisters, okay? bolhas. O que eu tenho para as bolhas, acima de tudo prevenção, ok? Prevenção é importante, mas
quando a coisa começa a passar disso, eu tenho aqui uma coisa fabulosa que é Second Skin, ok? Para colocar quando começa a fazer hotspots para proteger, antes de fazer mesmo bolha. Okay? Este Second Skin, por exemplo, eu que já sei onde é que elas vão ter tendência para se formar, quando sei que são caminhadas mais brutas, eu vou colocar isto nessas zonas assim que começarem a ficar vermelhas. Second Skin, vale a pena investigarem. Tenho três coisas de Second Skin. E depois tenho algo que toda a gente que faz trekking devia ter, chamada Moleskin. Okay? Moleskin, isto também se compra cá em Portugal. É um adesivo próprio para se colocar na pele, com tipo de tecido do outro lado, com alguma espessura, que nós podemos ou colocar na zona que está a fazer vermelhidão e que sabemos que vai desenvolver bolha, ou então quando já apareceu a bolha, nós podemos fazer como se fosse um donut, recortar para ter o buraco no centro onde a bolha fica. Podemos até colocar mais alguma coisa para fazer à altura e é extremamente confortável, é bom, hipoalérgico e acho que quem faz trekking devia sempre ter isto, ok? Moleskin, muito bom. Sendo que vamos voltar um bocadinho agora à parte das feridas, que há bocado eu estava a falar quando falei nas compressas, mas tenho mais umas coisinhas para as feridas, obviamente. Tenho Steri Strips, ok? Ou seja, as tiras de sutura, as suturas adesivas, ok? Tenho duas coisinhas de Steri Strips, de dois tamanhos diferentes. E tenho aqueles adesivos da Tagaderm para colocar e a ferida, o corte ficar visível, para eu poder ir controlando, porque é bom ver se está a criar infecção ou não. Tenho dois do género, ok? Tagaderm e outra marca, tamanhos diferentes. E depois tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolsinhas com uma pomada que é Elmesitran, da qual eu também tenho duas compressas de 10×10, e isto é para feridas que estejam a ganhar fungos, feridas de contacto, ou úlceras de contacto, feridas com tendência para infectar, porque isto é extremamente desinfetante. Portanto, duas compressas e 8 conjuntinhos de pomada e duas compressas da Aquacel AG+, extra de 10×10, como eu disse, também porque têm propriedades antimicrobianas e quando se está aqui no mato, tudo que for antimicrobiano ajuda, ok? Depois da ferida está bem desinfetada, isto faz-nos ganhar algum tempo, são mesmo muito boas, ok? Em relação aos cortes, eu antes tinha duas pomadas, uma pomada que eles chamavam a pomada de antibiótico triplo, que os americanos usam muito. Cá em Portugal eu não consigo arranjar, mas o que eu consegui arranjar foi esta Baciderma, ok? Esta Baciderma, que contém bacitracina e neomicina, portanto tem 2 antibióticos, o que já é bastante bom para aplicar aqui. E claro, só uma de bacitracina, porque também há que adequar o que é que estamos a pôr. Esta bacitracina descobri graças a um vídeo do enfermeiro prepper, que eu não sabia sequer que isto havia cá em Portugal, mas gostei bastante, isto vale a pena, ok? É difícil de arranjar, não sei se terá sido descontinuado, esta ainda está dentro do prazo, tenho mais um ano, mas não sei se depois vou voltar a conseguir arranjar, senão só lá fora, ok? Ou pelo menos bacitracina, porque em alguns cortes a tendência para infectar quando estamos aqui no mato é grande e, portanto, isto dá
sempre a jeito, ok? Como é óbvio, tenho sempre unidoses, okay? Diopovidona, porque apesar de algumas pessoas embirrarem, eu continuo a aplicar, neste caso, o nome comercial de Betadine, como vocês devem conhecer. Tenho 5 unidades assim, e depois tenho unidoses de soro fisiológico e uma de 15 ml para estas aqui pequenininhas, eu nem sei quanto é que isto tem, as pequeninas são de 5 ml e esta de 15 ml para limpeza às vezes de alguma feridazita ou uma coisa assim. E resumindo, este é o kit. E é isto. A acrescentar a este kit algo que eu também transporto, mas que varia, lá está, consoante o local para onde eu vou, e isto estou sempre a mudar, é um pequeno saquinho, ok, com a medicação que vos é útil, além dos antihistamínicos no meu caso. Aqui tenho aquilo que eu posso necessitar, mas coisas genéricas que todos nós devemos transportar quando estamos neste tipo de aventuras, seja alguma coisa para as dores, ok? Algo, por exemplo, para as diarreias, para evitar as diarreias. Tenho aqui incluído uns saquinhos de uma coisa chamada Diorolite, depois vou deixar o nome, mas basicamente são umas chaquetas para ajudar a repor os sais minerais no caso de necessitarmos, seja diarreia, seja o que for. Comprimidos, no meu caso, para as dores de cabeça. Privação de café dá muitas dores de cabeça e lidar com seres humanos sem esse café ainda dá mais dores de cabeça, portanto, álcool para as dores de cabeça. Enfim, e no fundo, medicação que seja necessária quando andamos aqui pelo meio do mato, além das coisas que são específicas para nós, ok? Juntando isto aqui, este kit fica particularmente completo e é isto, ok? Nunca vou a lado nenhum sem pelo menos este kit, quando são viagens um bocado maiores, e até agora precisei dele poucas vezes, espero não precisar muitas, mas sempre me foi útil. Como eu disse, nada de mais. Pequenino, leve e não ocupa muito espaço. Andar sem um kit de primeiros socorros, seja ele qual for, é asneira, ok? Deixo só mais uma vez uma recomendação. Preparem o kit baseado naquilo que é os vossos conhecimentos. Não vale a pena terem coisas aqui que vocês não têm informação, nem sabem como usar, só para ter, para ficar bonito e dizerem que têm. Okay? Eu podia encher isto com outras coisas, as quais não estou habilitado a usar e não vale mesmo a pena. Okay? O que está aqui está desenhado para os meus conhecimentos, para aquilo que eu sei e principalmente para aquilo que eu sei que vai ser útil em campo, tanto pela experiência como pela minha aprendizagem. E é isto. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, subscrevam se ainda não subscreveram, façam like no vídeo, façam share se acham que este vídeo pode ser útil a alguém e continuem a acompanhar este canal. Obrigado.